Que neste momento o Espírito Santo nos abençoe e oriente quando queremos ouvir e meditar na Santa Palavra de Deus. Amém. Os reality shows têm se tornado quase que uma febre nos últimos anos, abrangendo os mais variados estilos. Enquanto os telespectadores acompanham o que acontece, os participantes dos reality shows vivem uma grande tensão, pois estão sob um constante risco de eliminação. E essa tensão ela é criada pela competição. Em todo jogo há os que vencem e os que perdem, mas ninguém quer perder, todos querem ser vitoriosos. O detalhe é que essa tensão não está presente apenas no mundo midiático dos reality shows. Essa tensão está presente também na vida real. Vivemos em um mundo extremamente competitivo, desde a busca por vagas em boas escolas e universidades, até a conquista de um bom emprego. E depois, quando se consegue a vaga na melhor universidade, o emprego dos sonhos, a competição continua. Tudo para ver quem será o melhor. Aqueles que não entram no jogo, aqueles que não procuram constantemente evoluir e se aperfeiçoar, correm o risco de perder espaço ou até mesmo de serem eliminados da competição. É claro que é sempre bom estar atualizado e buscar aperfeiçoamento. Mas quando essa busca se limita apenas à conquista de sucesso pessoal, ela pode ser prejudicial. O colega de estudo ou o colega de trabalho não é mais visto como um aliado que pode contribuir para um crescimento mútuo, mas ele é visto como um adversário, um inimigo que ameaça o sucesso pessoal. E, portanto, precisa ser derrotado e eliminado. De maneira geral, essa era a rotina do mundo até pouco tempo atrás. Uma competição pela busca do sucesso. Não se tinha tempo livre para praticamente nada. Mas, de repente, como que da noite para o dia, tudo mudou. Diante de uma pandemia, o mundo se viu obrigado a parar. Se antes o adversário era visível, ele é invisível. Um inimigo que todos nós temos em comum, que já eliminou muitos e não se sabe ao certo quem será o próximo. Esse vírus fez a humanidade perceber o quão frágil é o ser humano. Como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. A verdade é que a fragilidade é uma das principais características do ser humano. Sempre foi assim. Mas quando tudo vai bem, quando as coisas estão sob controle e acontecem conforme o planejado, dentro de uma certa normalidade, facilmente essa fragilidade é esquecida. Então, quando surge algo atípico, algo que está fora do planejado, algo que está fora do nosso controle, caímos novamente na real e percebemos o quão frágeis nós somos. Como diz o salmista, o ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Mas por que nós somos assim tão frágeis? Essa fragilidade, ela está diretamente ligada à nossa identidade natural. A velha identidade manchada, contaminada pelo pecado. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5,
ele afirma que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. A morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Esse, meu querido irmão, minha querida irmã, é o real motivo da nossa fragilidade, o pecado. Nós herdamos de Adão não apenas a culpa e o desejo de pecar, mas também a fragilidade diante da morte, uma consequência direta do pecado. A morte é inevitável. É uma triste realidade que causa medo e assusta a todos nós. Leupold, que é um teólogo luterano, ele está completamente certo quando afirma que o ser humano que foi criado para viver, agora já nasce para morrer. E se não bastasse a morte, ainda sofremos com todas as demais consequências que nossa identidade pecaminosa nos legou: dor, angústia, perseguições, problemas, insegurança, divisão, ódio, ganância, violência, essa competitividade doentia. A lista, ela segue, ela é infinita. Essa é a nossa realidade, essa é a triste e lamentável realidade humana. Entretanto, diante dessa nossa infeliz situação, Deus interveio em favor de cada um de nós. Se é verdade que muitos morreram por causa do pecado de um só homem, existe uma verdade ainda muito maior: a graça de Deus que dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio de um só homem, que é Jesus Cristo. Paulo diz: assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta a todos os seres humanos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornam pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Em Jesus Cristo, querido irmão e querida irmã, todos nós, temos uma nova e feliz perspectiva. Se estamos ligados com Adão pelo pecado, é verdade, sim, mas também estamos ligados a Cristo pela graça do perdão por meio da fé que temos nele. Tudo isso Deus fez em nosso favor, em meu e seu favor, quando ainda éramos maus, quando ainda vivíamos em pecado e éramos inimigos de Deus. Paulo afirma: quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido de Deus. O termo grego que é usado neste versículo, ele transmite esse significado de doença, de falta de força, de fraqueza total. Imagine-se numa situação em que você se encontra totalmente fraco, em que você se sente super fraco e incapaz, totalmente debilitado física e emocionalmente, sem força, sem ânimo para fazer nada. Você talvez já tenha se sentido assim, pois era justamente essa a nossa situação espiritual diante de Deus. Éramos totalmente fracos e incapazes de fazer qualquer coisa que seja para nos aproximar de Deus. Foi então que o próprio Deus se aproximou de nós através da encarnação do seu Filho Jesus Cristo. E ele fez isso por quê? Porque nós éramos incapazes de fazê-lo. Ele fez o que nós
não conseguiríamos fazer. Jesus, o Filho de Deus, cumpriu a vontade de Deus em nosso lugar. Ele sofreu o castigo de Deus que nós merecíamos. E isso mostra que a reconciliação com Deus não depende de algo que eu faça, algo que você faça. Não depende do que nós fazemos, mas depende daquilo que Deus fez por mim e por você. Deus, ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Paulo diz: nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. E agora somos amigos de Deus. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Vejam que notícia maravilhosa! Não fomos apenas perdoados, mas fomos feitos amigos de Deus e herdeiros da salvação. Através de Jesus Cristo, nós recebemos uma nova identidade, a identidade de filhos de Deus. E essa nova identidade enche o nosso coração de alegria. Essa nova identidade nos anima a viver em comunhão com os demais irmãos na fé e nos capacita a levar uma vida mais harmoniosa como o nosso semelhante, no amor e no serviço ao nosso próximo. Mas você pode argumentar, pessoas continuam sofrendo. O sofrimento é uma realidade presente na vida de quase todas as pessoas. Sim, é verdade. Negar isso seria uma farsa, seria uma mentira. E infelizmente, isso continuará sendo assim enquanto esse mundo continuar existindo. O grande diferencial que a nova identidade que temos por meio da fé em Jesus nos dá, nos concede, é saber que não estamos sozinhos diante da realidade do sofrimento. Temos um Deus que se coloca ao nosso lado em meio à dor. Um Deus que se coloca ao meu lado quando sofro. Um Deus que se coloca ao seu lado quando você está sofrendo. Um Deus próximo, presente e ativo em nossas vidas. Um Deus concreto, não um Deus abstrato, distante de nós. Um Deus que por vezes se manifesta de maneira tão simples e singela, através do abraço de um familiar, por meio de palavras de conforto de um amigo, por meio do trabalho cuidadoso e dedicado de um profissional da saúde. Ele se manifesta em nossa vida de diversas maneiras. O nosso Deus é um Deus que sabe o que é sofrer, pois Ele se fez um ser humano como cada um de nós para na cruz, lá na cruz, tomar sobre si a maior das dores. Por nós, por mim e por você. E firmados nesta fé, nós somos capacitados, como diz Paulo, a nos alegrarmos até mesmo nos sofrimentos. Pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência que traz a aprovação de Deus e cria a esperança. Uma esperança que não nos deixa decepcionados, pois sabemos que Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Até mesmo a morte. Sim, até mesmo a morte que tanto assusta. A morte que escancara nitidamente a fragilidade humana. A morte que nestes dias tão difíceis tem feito tantas pessoas chorarem a perda de seus entes queridos. Sim, querido irmão, querida irmã, até mesmo a morte perdeu o seu poder de ferir.
A nova identidade que nós temos pela fé em Jesus Cristo nos garante que não morreremos eternamente. Disse o próprio Salvador Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Na ressurreição de Jesus Cristo, temos a garantia de que a morte terrena não é o fim. Temos a garantia e a certeza de que algo muito maior nos aguarda: o novo céu e a nova terra, onde desfrutaremos para todo sempre da nova criação que Deus está nos preparando. E lá teremos nossos corpos perfeitos, livres da contaminação do pecado, livres de toda maldade, livres de toda dor e de todo sofrimento. Portanto, querido irmão, querida irmã, se este mundo no qual vivemos é competitivo demais e muitas vezes faz você se sentir derrotado, desanimado, triste, saiba que em Jesus Cristo você já é um vitorioso. Se o pecado por vezes o acusa e lhe causa medo, saiba que em Jesus uma nova identidade. Essa identidade dá a você o perdão dos seus pecados e faz de você um filho de Deus, uma filha de Deus. Se o sofrimento e a morte lhe assustam e lhe entristecem, saiba que em Jesus você encontra alguém que conhece a sua dor, alguém que sabe o que é sofrer e que está ao seu lado neste momento. Alguém que passou pela morte e reviveu. É assim que o nosso Salvador Jesus nos conduz em meio às adversidades da vida. É assim que Ele me conduz. É assim que Ele conduz você em meio a este mundo, como um verdadeiro amigo que jamais nos abandonará. Que possamos permanecer juntos dele, do nosso Salvador Jesus, e que através do nosso testemunho, muitas outras pessoas tenham suas vidas transformadas e, assim como nós, recebam e desfrutem desta nova identidade. Por Jesus, nosso Salvador. Amém.